E aí, gente, como vocês estão? Meu nome é Laura, eu sou estudante de arquitetura e urbanismo, mas esse canal eu não gravo vídeos como a estudante de arquitetura, eu gravo vídeos como a Laura, uma civil, uma brasileira que está incomodada com as cidades brasileiras. O vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente, eu acho que os próximos vídeos vão ficar um pouco diferentes, porque nessas férias eu estou lendo, pesquisando, estudando bastante sobre o tema da arquitetura e do urbanismo. E eu vou compartilhar com vocês aqui o que eu estou aprendendo, compartilhar aqui meus pensamentos, ideias, não todos, porque às vezes tem uns que nem eu entendo, porque eu ainda preciso digerir essas informações para conseguir compartilhar até comigo mesmo antes de compartilhar com vocês. Mas no momento eu estou lendo um outro livro que se chama The Architecture of Community, Arquitetura da Comunidade, do arquiteto e urbanista Leon Krier. Ele foi um dos maiores arquitetos e urbanistas de arquitetura tradicional da nossa era. Ele faleceu esse ano. E esse livro dele tem um capítulo que ele fala sobre os aspectos da modernidade. E dentro desse capítulo ele aborda alguns temas. E tem um tema que é muito interessante, que ele fala sobre o pluralismo político, do pluralismo político para o pluralismo arquitetônico. E é muito interessante, porque assim, Aristóteles, ele não acreditava que a democracia era a melhor forma ali de governo, mas a democracia era melhor do que uma tirania. Porque em uma tirania você não tem pluralidade de ideias, não existe pluralidade, não existe diversidade. Não existe diversidade de perspectivas, não existe diversidade de culturas, de culinárias, de modos de pensar, modos de vestir. Não existe isso em uma tirania. Mas existe isso na democracia, você tem ali uma pluralidade de partidos políticos, opiniões, culturas, povos e por aí vai. E por que na arquitetura deveria ser diferente? E ele faz ali ele apresenta essa crítica, porque o movimento modernista, o movimento da arquitetura modernista, ele veio com essa ideia de impor e acabar com a pluralidade de estilos. Ele queria impor a arquitetura modernista e destruir outros estilos, outras formas de pensar, não levando em consideração o desejo do povo. O que o povo deseja quando você não impõe um estilo, quando você não impõe ali uma regra? O que o povo busca, no geral? Se você vê ali durante a história da humanidade, a arquitetura tradicional sempre esteve presente. Você tem ali características comuns na arquitetura e você encontra isso ali no mundo inteiro, em vários povos. E o modernismo a arquitetura moderna simplesmente ignorou tudo isso. Até aí, tudo bem. É o estilo ali de pensar deles, eles não levaram em consideração muitos aspectos humanos, mas ok. E eu estava pensando comigo mesma, por exemplo, existe uma diferença entre caos estético e pluralidade de arquitetura. Por exemplo, os modernistas eles vão afirmar que essa pluralidade de estilos é o que faz com que as nossas cidades, as nossas ruas sejam tão esteticamente caóticas. Mas não é exatamente assim. Se você vê, isso é uma coisa muito fácil de observar no Brasil, porque o Brasil é um país que não tem um estilo único, a gente tem de tudo aqui. E em muitas cidades você encontra ruas, bairros que têm muitos estilos diferentes de arquitetura, muitos estilos arquitetônicos diferentes, e mesmo assim eles não são esteticamente desagradáveis. Porém, ali já nos centros urbanos, em outros bairros, muitos bairros, a maioria deles, você tem ali vários estilos e são esteticamente caóticos e desagradáveis. Por quê? O que faz com que um bairro que tem tantos estilos diferentes seja agradável e outro que tem tantos estilos diferentes seja desagradável? Isso tem a ver com a pluralidade estética? Não tem. Isso tem a ver com outros fatores.
tem a ver com a falta de planejamento urbano, que é uma coisa que existe no Brasil muito forte. Qualquer pessoa, qualquer leigo consegue observar isso. Você não precisa ser estudante de arquitetura para observar isso. Antes de eu entrar na faculdade de arquitetura, eu já notava isso. Tem o fator também dos materiais de baixa qualidade. Tem também o outro fator da péssima execução. As coisas são mal feitas aqui no Brasil. Eles fazem uma rua, não dá 3 meses, ela já está cheia de buracos. Você tem a questão da poluição visual, que é muito comum no Brasil. Você tem muitos fios, você anda na rua, você vê fio, você olha para o céu, você não vê nem pássaros, você vê fio ou urubu, um dos dois. Você anda na rua, você vê calçadas cheias de buraco. Então, o problema não é a pluralidade de estilos. O problema é a falta de planejamento urbano e essa falta de ordem, que é uma coisa que é muito comum nas nossas cidades. Tem um outro ponto também que é muito interessante. Eu não sei se vocês já visitaram Belo Horizonte. Belo Horizonte é a capital do estado de Minas Gerais, é a capital do estado onde eu moro. Eu já morei em Belo Horizonte. E em Belo Horizonte tem um bairro que ele é muito famoso, que ele se chama Mangabeiras, que é um bairro de pessoas assim muito ricas. E nesse bairro tem um ponto turístico muito conhecido lá em Belo Horizonte, que é a Praça do Papa. Ela é uma praça que ela se encontra assim numa subida, ela começa assim no topo do morro e desce assim. É uma praça muito interessante, muita área verde. E na verdade é um parque, eu não sei nem se a gente pode chamar de praça, porque assim é diferente dessas praças que você vê no Brasil, ela tem muita área verde. E ela tem uma vista muito legal para a cidade, então é um ponto turístico localizado no bairro Mangabeiras, se chama Praça do Papa. E esse bairro, eu considero ele assim bem esteticamente agradável, porque você além de ter ali, além de você conseguir ver as casas, você tem a sensação de você estar em um ambiente ali humano. As ruas elas são limpas, são bem feitas, você não vê, eu não sei como que tá lá hoje, mas às vezes que eu visitei eu não vi buraco nas ruas. As calçadas também limpinhas, largas, você consegue andar normalmente sem tropeçar. E tinha um outro ponto também, é que lá você tem muita vegetação. As calçadas têm área verde, não todas, mas muitas delas têm área verde na frente. E tem uma rua, assim, você subindo a rua da Praça do Papa, atrás da Praça do Papa você tem uma rua muito interessante, ela é a minha rua preferida nesse bairro, porque ela tem ali uma pluralidade de estilos arquitetônicos, uma diversidade de estilos arquitetônicos. Só que essa diversidade não faz com que a rua seja feia. Na verdade, ela ajuda a deixar a rua ainda mais interessante, porque além dessa pluralidade, você tem ali os fatores que fazem com que ela seja boa, seja legal, seja agradável, seja harmoniosa, que é o seguinte, ela tem ali um padrão que é um padrão nas calçadas. Assim, as calçadas não são do mesmo material, não são todas iguais, mas elas são largas, elas seguem esse padrão largo. E em frente às casas, nas calçadas, você tem gramado, árvores e você também tem grades. Assim, grades e muros não é legal para o urbanismo ali, para a questão da sensação de segurança, mas entre ter grades e muros é 1000 vezes melhor ter grades, porque você consegue ver as casas, e isso é muito importante para a questão de segurança, essa questão da observação, tanto do morador quanto de quem está passando na rua. A jornalista Jane Jacobs já falava sobre isso no livro, acho que Morte e Vida das Grandes Cidades, agora eu não lembro o nome. Mas enfim. E você tem essa pluralidade estética que não compromete a propaganda ali na televisão, mas enfim. Que não compromete a questão da... Como que eu posso dizer? Eu não sei se essa palavra existe. Mas assim, não compromete a estética da rua, essa questão da rua ser mais agradável, ela não tem impacto negativo nisso, como os modernistas afirmam. Porque eles acham que a gente tem que ter ali só um estilo único e pronto. Ele ignora a diversidade. Le Corbusier escreveu em seu livro Por uma Arquitetura isso daqui. É preciso criar o estado de espírito da série, o estado de espírito de construir casas em série, o
o estado de espírito de residir em casas em série, o estado de espírito de conceber casas em série. E no Brasil, a diversidade é algo que faz parte da vida do brasileiro. Nós somos um povo diverso. A gente tem, assim, todo o estilo de arquitetura. A gente tem muitos estilos arquitetônicos no Brasil. A gente tem pessoas diferentes. Tudo misturado. Isso faz parte ali da nossa cultura. E por que na arquitetura seria diferente? Por que a gente tem que acabar com isso? Se na política a arquitetura ela é diversa, se na democracia a arquitetura ela é diversa, é necessário que exista ali uma pluralidade de ideias, diversidade ali, né? Por que na arquitetura seria diferente? Qual o problema de uma pessoa gostar de uma arquitetura, sei lá, do século XVIII? Qual o problema? Por exemplo, na faculdade, assim, presenciei isso diversas vezes, tá? Inclusive, teve uma professora que falou comigo que eu precisava entender que eu não estava em 1800 para poder querer colocar telha colonial na casa. Qual o problema? Existe algum impacto negativo na sociedade de uma pessoa gostar de telha colonial? E aí que tá. A questão do modernismo, e enfim, a crítica que o Leon Krier faz nessa parte, no capítulo 1, a parte que ele fala da pluralidade, né, essa relação entre a pluralidade política e a pluralidade arquitetônica, é que os ideologistas modernistas, eles desejam acabar com essa pluralidade de gostos, de estilos, só que isso não faz parte da história da humanidade. Em toda a história da humanidade você teve ali um estilo, uma pluralidade, uma diversidade de estilos urbanísticos, arquitetônicos, e os modernistas, eles não respeitam isso, eles ignoram a questão ali a questão humana da coisa. E esse capítulo é muito interessante por conta disso. E eu queria compartilhar isso com vocês. Inclusive, se vocês quiserem compartilhar comigo ou aí com os outros inscritos aí nos comentários a opinião de vocês sobre isso. Mas eu acho que isso é uma coisa muito interessante que poderia ser mais explorada aqui no Brasil. E a questão da ordem urbana, ela é muito importante, muito interessante, porque ela tem o potencial de deixar isso ainda mais agradável, sabe? Ainda melhor, só que a gente não vê isso acontecendo nas cidades. Você tem ali um povo ali, o povo brasileiro, ele gosta de explorar estilo arquitetônico único, ele faz umas coisas meio malucas assim e joga na cidade de qualquer jeito. A gente não tem ali um planejamento urbano para tentar organizar isso e aprimorar. É uma coisa que a gente não vê. E seria interessante a gente explorar isso. Por exemplo, você tem ali um vizinho que ama a arquitetura tradicional, você tem um outro ali que ama a arquitetura moderna, e um faz uma casa que vai até a ponta da calçada e você não consegue nem andar, e o outro faz afastado. Então, assim, o problema não é a diferença, a pluralidade de estilo. O problema é como isso é implementado nas nossas cidades. Porque, assim, se a gente fizesse ali um bom planejamento urbano, bom zoneamento, um bom plano diretor, a gente conseguiria fazer cidades muito agradáveis e muito bonitas e explorar essa identidade brasileira, que é uma identidade que abraça a diversidade. A gente tem tipo uma diversidade imensa aqui no Brasil e daria pra gente explorar isso. Meu cachorro tá chorando. Mas é uma coisa muito interessante que eu gostaria de compartilhar com vocês. Esse capítulo do livro é muito interessante, inclusive eu recomendo a leitura dele. Eu estou lendo aos poucos e fazendo analogias e tentando encontrar exemplos reais aqui da cidade onde eu moro e das cidades onde eu morei. Inclusive tem uma rua, eu conheço uma rua aqui em Minas Gerais, que ela tem, assim, uma rua muito legal, ela tem casas sem muros, sem, assim, você consegue assim, chegar na porta da casa, tem gramado na frente, e as casas não são iguais. Então, assim, são casas com estilos ali um pouco diferentes, apesar que são tradicionais, mas é uma rua, esse lado da rua, tipo, ele é assim, o outro não é. Mas esse lado da rua ele é muito agradável, porque você tem ali as casas diferentes, mas você tem ali um certo padrão. Você tem gramado na frente, uma cerquinha baixinha, contornando o gramado, e a calçada, seguindo ali a mesma largura do início ao fim. Enfim, e daria pra gente explorar esses potenciais que a gente tem escondido aqui no Brasil. Mas eu só queria compartilhar com vocês mesmo essa esse conhecimento compartilhado pelo Leon Krier, só que eu acabei fazendo essa analogia aqui com o contexto brasileiro. Enfim, são só pensamentos
que é bom às vezes a gente compartilhar em vez de guardar só pra gente. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, um pouco diferente. E até a próxima.